TV Câmara, a TV do povo de Natal. Olá, eu sou Flávia Urbano e está no ar o Comitê de Imprensa. No nosso programa de hoje nós vamos fazer uma resenha, um bate-papo sobre os principais fatos dos últimos dias, da última semana, e também vamos conversar a respeito das eleições, da campanha eleitoral municipal que começa a partir desse dia 16 de agosto. Para conversar comigo, a jornalista Virginia Celli. Seja bem-vinda, Virginia, ao Comitê. Mais uma vez, muito bom estar aqui nessa semana que é marcada pelo início, para valer, não é, da campanha eleitoral de 2016. Verdade, Virginia. Pela primeira vez, nós tivemos oficialmente uma pré-campanha eleitoral, que isso não existia nas campanhas no Brasil. Tivemos aí 45 dias de pré-campanha, onde os pré-candidatos a vereador e a prefeito de todo o estado e também aqui de Natal tiveram a oportunidade já de começar a se comunicar com o eleitor, mas sem poder diretamente pedir o voto, não é, Virginia? E agora, dia 16, começa para valer essa campanha. Pois é, os candidatos já poderão fazer aquelas tradicionais movimentações de rua, não é, Flávia? Chegando mais próximo do eleitor, aí na condição já de pedir o voto, como você falou. Agora, a pré-campanha que foi encerrada nessa fase com a chegada do início oficial da campanha, ela foi bem pouco utilizada, não é, Flávia? A gente viu mais nas redes sociais, assim, de uma forma, os vereadores, por exemplo, que já têm mandato e têm o que mostrar, fizeram um balanço desse período do mandato em que estão aqui na Câmara Municipal. Outros pré-candidatos já começaram a se mobilizar também através das redes sociais, pré-candidatos a prefeito também. A gente viu alguns lançando, inclusive, as pré-candidaturas através das redes sociais, que eu acho que o eleitor está amadurecendo junto com os políticos, e a rede social ela vai ter um papel muito importante nessa eleição de 2016, embora ela ainda não vá substituir esse contato pessoal com os candidatos, né, Virginia? E também ainda não chegou no mesmo nível da propaganda do rádio e da televisão, que essa chega bem mais próximo de uma maior quantidade de eleitor, né, Flávia? Alcança um público que não está na rede social, né, Virginia? O idoso, né? Principalmente a gente que usa muito as redes sociais, a gente acha que isso é comum a todos, mas acaba não sendo, né? A rede social, se a gente olhar no universo ao nosso lado, muitas vezes os nossos pais já não usam, os nossos avós também não, então, mas eles votam, né? Eles são eleitores, e é o rádio e a televisão, os dois veículos, que irão levar a mensagem dos candidatos. Uma propaganda que só vai começar mesmo no rádio e na televisão, de acordo com o calendário, na outra semana, no dia 26. É verdade. E assim, os profissionais de comunicação, os profissionais de marketing, eles ganham um papel ainda mais importante dentro das campanhas, porque como é uma campanha curta de apenas 45 dias, então os candidatos eles têm que aproveitar da melhor forma possível essas ferramentas de comunicação que ele vai ter para chegar junto do eleitor, tanto nas redes sociais como também nas campanhas de TV e rádio. E aí, Virginia, a gente vai começar a ver aquela briga tradicional dos candidatos a vereador, que são muitos, não é? São muitos. Para aparecer ter esse tempinho da propaganda, porque a gente não vai ver mais aquele blocão de propaganda na TV e no rádio com os candidatos a vereador, só com o prefeito, né? A campanha ela é curta de tempo, né? Teremos 45 dias, e é curta também no espaço de rádio e televisão. Serão só 10 minutos, Flávia, para todos. E aí serão distribuídos de acordo com o número de deputados que cada partido tem na Câmara Federal, né? Isso. Tem alguns pré-candidatos, a Prefeitura de Natal, por exemplo, que não tem nem representante na Câmara, né? Ou seja, a legislação não vai obrigar os veículos, por exemplo, a convidá-los para participar de debates. Vai ficar a critério de cada emissora se convida ou não, mas a legislação ela não garante o assento nos debates de rádio e TV para aqueles candidatos que não tenham representação mínima no Congresso Nacional. Já dia 22 agora de agosto nós já vamos ter o primeiro debate entre os candidatos a prefeito, que vai ser na Rádio 95 FM, né? Isso. Já é um primeiro embate onde a gente vai... Eu acho que assim, os candidatos devem estar
pensando e tem à sua frente um desafio muito grande, porque nós já estamos cansados de ver tantas promessas, não é, Virgínia? Que a minha prioridade vai ser essa ou aquela. E diante da crise econômica e das dificuldades por que passam as gestões, o desafio vai ser convencer o eleitor de que é possível executar. Eu né? acho que os candidatos, se eles não trouxerem as propostas para dentro de uma realidade, facilmente o eleitor vai perceber que aquilo que ele está propondo não é possível de ser executado. Flávia, a gente vem acompanhando nos últimos meses, a gente sempre conversa aqui no Comitê de Imprensa sobre as dificuldades financeiras que passam estados e municípios. Hoje, o que se arrecada, a receita de cada município, ela está voltada exclusivamente para cumprir alguns serviços que são prestados, porque não dá nem para cumprir os 100% dos serviços que são obrigatórios, que os municípios são obrigados a prestar à população e para pagar a folha pessoal, muitas vezes atrasada. Aí você vai pegar um programa de governo que a gente sabe que o governo federal não está financiando projetos, pelo menos 2016 houve caminha... brecou muito e 2017 a gente não tem a perspectiva de que melhore. De uma né? melhora. Então você apresenta um leque de propostas que aí a gente pode chamar realmente de mirabolantes. Eu acho que o eleitor vai se tocar. Como é que um candidato quer construir? A gente no passado já ouviu uma ponte, uma nova ponte, ligando aquelas bem mirabolantes que a gente viu para Noronha. Aquilo é impossível. Era impossível naquele tempo, a gente está citando um exemplo aqui, mas hoje ela ninguém nem conversa sobre grandes obras. Isso. Eu acho que o eleitor, a sinceridade do candidato perante o eleitor é o que vai mais pesar. Ele tem que mostrar o que é possível fazer. E muitas vezes criticar acaba sendo fácil, mas quando você está ali diante de uma receita para honrar serviço de limpeza urbana, serviço de saúde, serviços de educação, que são obrigações que o município hoje tem muita responsabilidade. Então fica inviável. Eu acho que a transparência, a sinceridade, a proposta viável vai ser aquela que vai convencer o eleitor. E aí nós vamos ter, Virgínia, campanha de rua. Eu acho que nem os candidatos sabem ainda muito bem como é que vai organizar esse tempo, porque só são 45 dias, apesar de ser eleição municipal. Mas, por exemplo, uma cidade do tamanho de Natal, para um candidato estar presente e o mais próximo possível do eleitor, ele vai ter que ter uma organização de agenda bem grande, isso muito bem articulado. E vamos ver também como é que vai ser essa receptividade do eleitor a esse candidato batendo a sua porta ou fazendo uma reunião no seu bairro, né? É a imagem do político, né? Que está chegando, que está batendo a porta do eleitor. Eu acho que o próprio político ele vai ser um pouco mais comedido, Flávia, e não chegar de forma tão agressiva à casa do eleitor. Ele vai tentar convencer pela mensagem mesmo que ele vai passar nesse chamado palanque eletrônico, que é o rádio, televisão e agora as redes sociais. E aí nós vamos ter também, certamente, campanhas com menos ostentação de estrutura, até em função da dificuldade de financiamento dessas campanhas, não é, Virgínia? Porque os políticos, os candidatos, eles perderam aquilo que era a maior fatia do bolo na hora do financiamento dessas campanhas políticas, que era o financiamento privado. Né? Eles batiam a porta das empreiteiras, das construtoras, batiam a porta das empresas e sempre conseguiam recursos para financiar. Agora não. O dinheiro ele vem da doação de pessoa física, né? E do fundo partidário. E, Flávia, a informação que a gente tem é que o dinheiro do fundo partidário para a maioria dos candidatos é uma história da carochinha. Esse dinheiro não está chegando à conta dos principais candidatos a prefeito das capitais. Quem distribui esse recurso à sua própria vontade é o presidente nacional dos partidos. E eles têm interesse, muitas vezes, nos grandes estados, nas eleições das grandes capitais. Nas eleições das capitais menores, como é o caso de Natal, e a gente nem está falando nos municípios do interior, eu acho que dinheiro de fundo partidário por aqui vai ser uma doce ilusão. Você imagine, Virgínia, nos municípios menores, um candidato a vereador fazer uma campanha com um teto de 10 mil reais, que é o máximo que muitos candidatos vão poder gastar. É uma média, né? Porque esse ano você tem uma média de gastos. A justiça, antes, o gasto de campanha ele era estabelecido pelo candidato. Ele dizia, quando ele fazia o pedido de registro da candidatura, ele dizia até quanto ele pretendia gastar. Hoje, esse teto é estabelecido pela Justiça Eleitoral. E aí você não pode ultrapassar. Exatamente. É como é que um candidato a vereador no interior que pode gastar só 10 mil reais,
ele vai ter uma estrutura que não é condizente com esses R$ 10.000, que aí é o desafio, o né? desafio e, ao mesmo tempo, é você tornar essa disputa menos desigual, porque a gente sabe que no fim das contas, o poder econômico ele tem uma fortíssima influência no resultado das urnas, porque o candidato que tem mais estrutura, que consegue aparecer mais e melhor para os eleitores, ele tem mais chance. Agora é bom prestar bem atenção, Flávia. Por quê? Porque pode se terminar uma eleição com vitória e ir para uma disputa aí do chamado teste judicial, né? Onde o candidato vai gastar muito mais para se defender perante os tribunais. Os juristas, os advogados, eles acreditam que essa campanha vai ser a campanha mais judicializada, né? Onde como você está dizendo, os candidatos, eles vão ganhar, mas podem não levar, se não observarem essas regras, essas novas regras, porque elas são, nós como cidadãos vamos poder acompanhar praticamente em tempo real, porque os candidatos, eles têm, a cada 72 horas, ao receber um recurso de campanha, a cada 72 horas ele vai ter que alimentar o sistema, informando quanto foi que ele recebeu de doação. E aí vão ter três prestações de contas do que ele gastou ao longo da campanha. Então, quer dizer, a gente vai ter um instrumento valioso para a fiscalização dessas campanhas, né? E tudo isso tem que ser bastante, o candidato vai ter que prestar muito bem atenção com suas assessorias para não correr o risco de ganhar e não poder tomar posse, né? É verdade. Virgínia, nós vamos a um rápido intervalo e já nós voltamos com esse bate-papo. A partir de agora, as sessões da Câmara Municipal de Natal também são transmitidas ao vivo pelo YouTube. É só fazer a busca TV Câmara Natal. Nosso sinal também está no canal aberto 51.4, no canal 10 da Cabo e no site www.cmnat.rn.gov.br. Assista, acompanhe o trabalho do Poder Legislativo e as informações sobre nossa cidade, cultura, meio ambiente, esporte e cidadania. Tá explicado. No dia a dia, muitas vezes nos deparamos com termos utilizados com frequência nas casas legislativas. Mas será que conhecemos bem o significado de cada uma dessas expressões? Ordem do dia. Você sabe o que é a ordem do dia? Também não. Não, isso aí eu não sei. A ordem do dia é utilizada para se determinar quais projetos serão discutidos e votados durante as sessões ordinárias. A responsabilidade pela elaboração da ordem do dia é definida no regimento interno da Casa. Tá explicado. O que fazer com materiais que você tem dúvida se podem ser reciclados? Mande para a reciclagem equipamentos de informática, lâmpadas fluorescentes, CDs, DVDs, aerossóis, latas de tinta, brinquedos, madeira, sacos de carvão e pneus. Apesar de serem tóxicos, as usinas aproveitam o acrílico, o plástico, o metal e a prata. Os restos de madeira viram compensados e os pneus se transformam em asfalto e grama sintética. Os brinquedos também podem ser doados ou consertados. Estamos de volta com o Comitê de Imprensa, hoje num bate-papo com a jornalista Virgínia Celli a respeito dos principais fatos da semana. Virgínia, nós conversamos sobre eleições no primeiro bloco, vamos ainda tratar um pouquinho desse assunto. Em Natal, o governador Robinson Faria, seu partido, o PSD, oficialmente não tem candidato a prefeito, fez a opção por fazer apenas uma coligação na proporcional. E até o momento não houve oficialmente nenhuma manifestação de candidato. Normalmente não é isso que acontece, né, Virgínia? Principalmente quando se trata de um governador, né, que é a maior autoridade pública do estado do Rio Grande do Norte. A gente esperava que o partido dele realmente tivesse
um nome para ir para a disputa. Esse nome ele não foi confirmado, né? Era do deputado Jacó Jacome, que há 15 dias desistiu de disputar a prefeitura, o cargo de prefeito de Natal, e agora o PSD vai só na proporcional. O governador, eu acho que ele enxergou duas coisas. Uma foi até pública, o próprio Jacó Jacome, deputado estadual, disse isso, que foi a impossibilidade de se montar uma estrutura ou leia-se, recursos financeiros para uma disputa de capital. E eu acho que passou também naquele momento pelo próprio governador Robson Faria, ele não ir para uma disputa de primeiro turno para não ter um resultado negativo nas eleições de Natal logo de saída. E se desgastar, Se desgastar Porque politicamente. A gente sabe que a estratégia que foi montada pelo governador desde o ano passado era de que várias candidaturas a prefeito fossem colocadas em Natal para forçar um segundo turno. E aí, nesse segundo turno, haveria uma união dessas forças, porque a gente sabe que existe, que hoje o governador Robson Faria e o prefeito de Natal, Carlos Eduardo Alves, eles estão em polos totalmente opostos. Né? E caminham para, ninguém sabe, mas no calendário político de 2018 a gente já vislumbra uma disputa entre os dois. É verdade. Mas aí, Flávia, teve esse detalhe, ele vai para o primeiro turno sem um candidato oficial. Um segundo turno em Natal é uma coisa que é previsível demais, né? Aliás, Natal nos últimos anos não elegeu prefeito em primeiro turno. A gente acompanhou aí as disputas. O próprio Carlos Eduardo, que venceu nas últimas eleições, ele sempre vence em segundo turno, ele não vence em primeiro turno, né? Então há uma chance de uma eleição de segundo turno na capital e vamos ver como é que o PSD o que é o partido do governador, vai se comportar. O governador que vem tentando retomar a credibilidade do governo, né? É verdade, Virgínia. A gente sabe que o governador ele se elegeu com base numa plataforma totalmente voltada para a questão da segurança pública e vinha passando por um desgaste muito grande desde o início da gestão, com várias fugas, né, com a fragilidade do sistema prisional que veio, verdade seja dita, veio sendo construída ao longo dos últimos anos. Com certeza. Não houve investimento nessa área, porque a gente também, enquanto sociedade, imagina que segurança pública é polícia na rua e não é só isso, né? A questão do sistema prisional é uma questão que está totalmente ligada à questão da segurança pública. E aí, agora, com essa reviravolta que a gente começa a ver com a postura do novo secretário de Justiça, junto com o secretário de Segurança também, nesse trabalho dos dois, a gente vê que o governo ele começa a retomar a confiança da população em relação a essa questão da segurança. E aí, Virgínia, na minha opinião, essa pode ser a virada que o governador esperava para voltar a ter uma avaliação melhor do cidadão, né? Exatamente, porque a gente começa a ver algumas medidas sendo tomadas, né? Coisas assim que a gente pode dizer, por que isso não foi feito antes? Como, por exemplo, Flávia, eu não estou nem tocando na questão dos bloqueadores de celulares nos presídios, mas, por exemplo, a desarticulação dentro dos presídios daquelas chamadas facções. Sim. Recentemente o governo transferiu, acho que 13 ou 14 presos apontados como chefes, para presídios federais. Se isso tivesse sido feito no passado, e a gente sabe que isso é só uma questão de articulação, porque o custo de uma transferência dessa é mínima, a gente poderia ter assistido uma outra realidade da segurança nos últimos anos no Rio Grande do Norte. Mas aí se demora a fazer, chegou ao ponto de a gente ter que assistir nos últimos dias cenas que a gente não imaginava que um estado como o nosso viesse a conviver, que foi toda essa onda de violência, mas que com certeza a partir de agora pode dar ao norte-rio-grandense a certeza de que as coisas começam a mudar. De que o Estado começa a retomar as rédeas do sistema prisional, né? Pena mesmo foi que o governo, quando licitou esses bloqueadores de celular para os presídios, fez isso numa única unidade prisional. Porque se essa atitude tivesse sido feita imediatamente na maioria dos presídios, a gente iria assistir uma reação mais passageira. Agora não. Como só foi licitado para Parnamirim, só está em funcionamento em Parnamirim, a gente vai aguardar que sejam licitados o processo para os demais presídios. Eu acho que Alcaçuz é o próximo e também Nova Cruz. E a gente espera, Virgínia, que com esse primeiro episódio, que foi a primeira experiência do governo, que o governo e as autoridades de segurança pública do nosso estado
tenham aprendido com esses episódios que é para que a preciso gente agir, né? E que a gente não passe, assim, que haja um trabalho de articulação anterior à instalação dos equipamentos dos bloqueadores de telefone celular, para que a gente não fique à mercê desses episódios que aconteceram aí, que todo mundo ficou tão assustado. Como você disse, ninguém imaginava que isso pudesse acontecer no nosso estado. Mas vamos, se Deus quiser, vencer essa etapa, não é, Flávia? E viver momentos de mais tranquilidade na cidade. Com certeza. E quando a gente fala que isso pode ser uma virada na gestão, na avaliação que a população faz da gestão Robson Faria, Virgínia, é porque, independente do seu poder aquisitivo, mesmo que você consiga ter na sua casa um muro alto, com uma cerca elétrica, mas a segurança pública, ela é provavelmente a política pública que atinge os cidadãos de A a Z. E não que todos nós precisamos dela, com isso, certeza, né? Vamos torcer que essa onda, principalmente de assaltos em Natal, que ela realmente diminua. Eu acho que na hora que você desarticula isso dentro dos presídios, as ruas sentem essa diferença, não é só transferir um preso. É a gente sentir que com a desarticulação, a onda de assalto na capital, ela também vem agregada a isso, né? Isso, Virginia, e só para concluir essa questão da segurança pública, eu não vou nem citar nomes, mas como é feio, não é, Virginia? A gente vê que algo que é tão importante para a população termina virando uma briga política, porque os políticos do nosso estado teimam em colocar a política no meio de discussões tão sérias e que são tão importantes para a população, né? A gente assistiu, e assim, eu como jornalista só lamento, inclusive, que colegas jornalistas fiquem alimentando esse tipo de noticiário, quando o que a gente quer e espera é só que as coisas funcionem, porque eu não acredito que nenhum cidadão em sã consciência deseje que o governo não acerte em todas as áreas, mas especialmente na segurança pública. E que não é acertar o governo, é acertar para o cidadão, né? Para mim, para você, para a nossa família que quer estar protegida. Mas, Flávia, aqui parece que a gente tem essa tradição, Rio Grande do Norte, e as pessoas torcem pelo erro dos outros, muitas vezes não pensando em si próprio, que você próprio está sendo prejudicado quando um serviço, quando um programa não dá certo, né? Infelizmente. É verdade. Virgínia, vamos agora falar um pouquinho sobre o noticiário nacional. A gente está aí em vias de passar por mais um processo, um julgamento de um presidente da República no Congresso Nacional, no Senado. Como é que você avalia isso? Já é praticamente um jogo de cartas marcadas, né, Virgínia? Um final anunciado, né, Flávia? A gente vai assistir na semana que vem. Está marcado dia 25. 25, isso. Dia 25, o início da votação do impeachment definitivo da presidente afastada Dilma Rousseff, que não foi nenhuma falha. Ela já deixou de ser. O brasileiro já não a considera mais chefe do Estado. Há ainda uma parcela de militantes e de uma parcela razoável da população que ainda briga, vamos dizer assim, mas que luta, não briga no mau sentido, mas no bom sentido, para que a presidente retorne, mas a gente sabe que pelas avaliações, pelos números que têm sido colocados pela imprensa nacional, como você disse, é um jogo já praticamente com final definido, né? O discurso do golpe, ele também não desapareceu, né? Não prosperou. O que a gente ainda vê hoje são algumas manifestações do Fora Temer, né? Dos setores que não querem, que pregam novas eleições, mas que o discurso do golpe, de que ela saiu por força de um golpe, o próprio esfriou, PT né? deixou de explorar esse discurso. A presidente afastada Dilma Rousseff vai para julgamento no dia 25, sessão longa, acho que o Senado pensa em 2 ou 3 dias para concluir o processo, porque afinal vai ser um processo histórico para o país, não é, Flávia? É verdade, Virgínia. Porque Collor, ele não chegou a esse finalmente, né? Ele renunciou. Mas de todo modo o processo continuou e ele ficou 8 anos inelegível, né? O que deve acontecer com Dilma Rousseff. É verdade. A mudança dela praticamente já foi feita do Palácio do Planalto, né? O que a gente sabe é que a cada vez que ela vai para Porto Alegre, ela leva alguma coisa da bagagem, da mudança dela. E eu acho, Virgínia, que agora o que as pessoas colocam é uma coisa de cada vez. Primeiro, o impeachment da presidente Dilma, e eu acho que agora as atenções elas vão se voltar para o presidente Michel Temer.
E aí vamos ver como é que a população... Que vai ser o presidente efetivo do país, isso, né? Como é que vai ser o comportamento? Porque nesses últimos 3 meses não há nada a pontuar de grandes reformas, de grandes mudanças no país. Verdade. Né? Mas agora ele vai até estar numa outra condição. Por ser um governo interino mesmo, né? Talvez ele esteja esperando a confirmação do impeachment para, de fato, começar a gestão Temer. Com a dependência total do Congresso, né? Porque ele governou em função, ele montou uma equipe política voltada para o Congresso e nesses 3 meses o que ele fez foi tentar conciliar a agenda de presidente interino com a aprovação do impeachment da presidente, junto ao Congresso. E aí a gente tinha uma presidente que não dialogava, não sucumbia a pressões, e o que dizem é que ela chega a esse desfecho em função disso, e por outro lado vemos agora um presidente em exercício que não aguenta pressão de jeito nenhum. Que dá tudo, que faz tudo que os políticos pedem. É verdade. Né, Virgínia, o processo, só para terminar que o nosso tempo está quase chegando ao fim, o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, continua lá. A gente que imaginava que ele caía antes da presidente Dilma em função de o processo ser bem anterior, mas parece que continua tudo como antes, não é? Pois é, você disse uma coisa de cada vez, mas o ideal era que a gente já tivesse afastado, o Brasil já tivesse afastado o Eduardo Cunha da Câmara Federal, por tudo o que aconteceu nesse país nos últimos 1 ano e 6 meses que ele é presidente da Câmara, não é, Flávia? E a gente está assistindo ainda uma Câmara Federal que está a passos muito lentos para afastá-lo da bancada do PMDB e, consequentemente, da Câmara Federal. Verdade. Virgínia, queria agradecer mais uma vez esse bom bate-papo que a gente teve aqui no Comitê de Imprensa e a sua presença. Ô, Flávia, obrigada e, com certeza, a qualquer hora estamos à disposição para outra conversa. Obrigada a você que nos assistiu até agora e até o próximo Comitê de Imprensa. TV Câmara, a TV do povo de Natal.